Olá, queridos alunos do oitavo ano de São José do Extremo. Aqui é o professor Eduardo de Educação Física, certo? Nós vamos hoje continuar nossa aula com o assunto de danças folclóricas e regionais, com ênfase em forró, certo? Nós vamos focar hoje apenas em forró, que é uma dança nordestina da nossa região, muito conhecida por nós pernambucanos, por nós nordestinos. E hoje a nossa aula vai ser exatamente sobre forró, certo? Depois da aula eu vou explicar a atividade que vocês deverão fazer, certo? Então vamos lá, começar nossa aula de danças folclóricas regionais sobre o forró, certo? O forró, para quem não sabe, é uma expressão artística genuinamente nordestina, certo? Do Nordeste. Por ser uma forma de manifestação cultural ampla, o termo forró tem diversos significados e pode servir tanto para designar um ritmo musical, um estilo de dança ou mesmo a festividade em que acontece, certo? O forró, ele pode conceituar o quê? Uma música, a gente escuta uma música, a gente diz aquilo é um forró. Pode ser uma dança, quando a gente está dançando forró, a gente está dançando forró, e pode ser uma festividade. Vamos ali naquele forró, entendeu? Como surgiu o forró? Alguém tem ideia de como surgiu o forró? Se surgiu aqui em Pernambuco, surgiu no Nordeste, em algum outro canto, se surgiu fora do Brasil? Vamos lá. Como surgiu o forró? Sua origem tem relação com bailes populares que eram realizados no final do século XIX, certo? Eram chamados de forró bodó, ou forró bodança, ou forró bodão. Antigamente o forró era chamado desses três nomes aí, forró bodó, forró bodança ou forró bodão, certo? Naquele tempo era preciso molhar o piso do local onde essas festas aconteciam. Por quê? Era preciso molhar o piso, pois eles eram feitos de chão batido. O que é chão batido? Terra batida, certo? Ou seja, não havia revestimentos, não havia cimento, não havia cerâmica, não havia essas coisas. Somente terra. As pessoas costumavam dançar arrastando os pés, a fim de evitar que a poeira levantasse. Daí o termo rastapé ou arrasta-pé, certo? As pessoas antigamente quando dançavam forró, elas dançavam arrastando os pés no chão. Por isso esses termos que foi criado de arrasta-pé ou arrasta-pé, certo? Para evitar a poeira, justamente por causa do local que era dançado forró, que era um local de chão batido ou de terra batida, certo? Qual é a origem do forró? Qual é a origem do nome forró? Pode ter uma origem diferente. Será que forró sempre foi forró? Ou veio de outra coisa? Ou veio de outra dança? Ou veio de outra coisa e assim inventaram o forró, certo? Qual a origem do nome forró? O nome forró sugere algumas hipóteses, várias hipóteses, e o nome forró sugere. Quais dessas? O historiador e folclorista, o historiador e folclorista Câmara Cascudo sugere que o termo mais provável seja uma derivação do termo forró bodó, como eu havia falado lá acima, que no século XIX esse era chamado de forró bodó, forró bodança ou forró bodão. Esse folclorista aqui, historiador Câmara Cascudo, ele sugere que o termo mais provável é uma derivação do termo forró bodó, certo? Tal termo, por sua vez, é uma variante galego-portuguesa do antigo vocábulo forbodó, certo? Originado a partir da palavra francesa fauche-bordon, que pode significar desentoação. Outra suposição
sem comprovação histórica, é que tal nome teria sido criado a partir de uma expressão inglesa, certo? O forró bodó também tem uma ideia que diz que ele, ou a origem do forró, pode ter sido criado de uma expressão inglesa, certo? Segundo essa teoria, os engenheiros britânicos se fixaram na região de Pernambuco durante a instalação da ferrovia Great Western. Costumavam promover festas para as figuras ilustres, entretanto, em determinados momentos, tais eventos eram abertos ao público, certo? E levaram em seus convites o termo forró, que quer dizer para todos, em português, certo? Então, essa é mais uma teoria de que a origem do nome forró vem dessas festas que os ingleses faziam aqui em Pernambuco, que no convite ia esse termo forró, que quer dizer para todos em português, certo? O povo local começou a pronunciar então forró, em inglês forró, que quer dizer para todos em português, e o pessoal aqui de Pernambuco começou a pronunciar forró. Mas só foi apenas em 1950 que começou a usar de fato o nome forró, pois um ano antes o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Manevito, produzida em conjunto com Zé Dantas, certo? Então o termo forró só ficou gravado mesmo, pegado para essa dança, depois que Luiz Gonzaga gravou. Antes Luiz Gonzaga já tinha gravado essa música, e depois disso foi que o nome forró se sustentou, certo? Em 1958, outra canção do músico do Luiz Gonzaga, chamada Forró no Escuro, também fez muito sucesso. Então daí começou a pegar esse nome forró, certo? O forró como dança, como seria? O forró é dançado em pares, em posição de abraço fechado, certo? Com os parceiros de frente um para o outro, usando cantando, contato corporal, total ou parcial. O que é contato corporal total? Abraçado ou parcialmente abraçado, um pouco distante, certo? Dependendo do estilo de música tocada, baião, shot, chachado, forró universitário ou eletrônico, a maneira de dança também é alterada, certo? Logo quando o forró surgiu, o forró era dançado abraçado, certo? Como diz o texto aqui. Era dançado abraçado, bem juntinho. Depois foram se desenvolvendo outros tipos de forró, como o shot, o chachado, forró universitário, forró eletrônico. Aí também a dança foi se alterando um pouco. Então começaram a dançar de outras formas, certo? Essa é um pouco da história do forró, um pouco do que é o forró, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham um pouco mais de conhecimento sobre o forró, certo? E agora eu vou explicar atividades para vocês, certo? A nossa atividade terá apenas 4 questões nessa aula. 4 questões sobre forró, sobre tudo que eu falei aqui no vídeo. Primeiramente, vocês fazer essas atividades vão ter que assistir esse vídeo. Depois que assistir o vídeo, ler o texto corretamente, que eu vou mandar junto com o vídeo. E daí vão responder a questão simples e fácil, certo? A primeira pergunta da questão: o que é forró? Eu falei aqui logo no início do vídeo o que era forró, certo? Muito fácil, bem simples e objetiva. Segunda questão da atividade: como surgiu o forró? No segundo ponto, eu falando de forró aqui, eu disse como surgiu o forró, certo? Terceira questão da atividade: qual a origem do nome forró? Eu foquei, dei muito nessa, qual a origem do nome forró, que tinha
três origens lá, e depois de algum tempo, de 1950, que foi denominado forró mesmo, certo? Bem fácil também. E a quarta e última questão, o que é o forró como dança? Foi a última questão que eu falei aqui, o que é o forró como dança, certo? E lá no texto, depois que você ler, vocês vão ver bem objetiva, certo? Espero que tenham aprendido sobre o que é forró, tenham agregado a sua carga de conhecimento aí sobre danças, especificamente o forró, que é uma dança nordestina, uma dança da gente. E daí, espero que vocês tenham entendido tudo para realizar a atividade, certo? Qualquer dúvida, estarei esperando vocês lá no meu privado do WhatsApp. Não tenham medo de perguntar, qualquer dúvida me pergunte que vou estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês, certo? Essa foi nossa aula de hoje sobre danças folclóricas e regionais, ênfase em forró. Espero que tenham entendido. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.